Olá pessoal, aqui é José Magno, sua Conexão Folha BV. Hoje com um convidado muito importante para falar sobre um tema mais importante ainda. O primeiro secretário a vir para o Conexão Folha BV, presidente do Detran, Álvaro Duarte, seja muito bem-vindo. Agradeço a oportunidade, muito bom estar aqui nesse programa, na Conexão Folha BV. Vamos falar sobre Detran, falar sobre trânsito, Exatamente. falar sobre as ações, fiscalização também, participação da sociedade, quais são os projetos nossos para o estado de Roraima. É bacana estar aqui hoje. Então, vamos um ponto de partida interessante. As pessoas vivenciam, é uma realidade triste, mas é uma realidade, que é a quantidade de acidentes de trânsito que a gente vê na nossa capital. Não só na nossa capital, mas no interior, nas estradas. E ao passo que a gente não para de noticiar, o Detran não para de orientar em relação a boas práticas no trânsito, e mesmo assim os números não diminuem. Eu acho que esse é um bom ponto de partida para a gente começar a falar das ações do Detran em relação a esse assunto. Eu assumi o Detran em março de 2022, né? Então está indo para 2 anos que eu estou à frente da autarquia. A gente tem feito muito trabalho em relação a isso. Então, para você ter uma ideia, no ano de 2023, nós fechamos uma estatística, 2022, quando a gente fechou o ano, nós tivemos quase 7.000 vítimas de acidentes de trânsito que deram entrada no HGR, Hospital Geral de Roraima. Então é um número muito elevado. Se for pensar, dá uma média de 17, 18 por dia, todos os dias davam entrada, né, lá no HGR, nesse sentido. E a gente parou para pensar o que a gente vai fazer para melhorar. O que a gente vai fazer para diminuir essas mortes e lesões no trânsito no ano de 2023, quando a gente fechou o primeiro quadro estatístico, né? Tivemos também 134 mortes. 164 mortes lá também. No ano anterior, 2021, tinha sido 132, se eu não me engano. Então teve esse aumento de mortes também. Aí a gente tem a área de estatística, a gente começa a trabalhar. A gente começa a trabalhar com a área de estatística para poder mapear o que está acontecendo. Então nós tivemos dados de 21, 22, mapeamos 23, começamos a agir pontualmente. Aí nós abrimos algumas frentes, né? Primeiro, trabalhar na área de gestão, melhorar a gestão do Detran para facilitar a vida do cidadão. Então, o pessoal muito reclamava antigamente, o Detran é complicado, muita fila. Então, criamos novas agências. Então, hoje em dia, nós temos, fora a agência central, mais 5 agências. Fora todos os municípios têm um Ciretran, com exceção do Iramutã, que já está também no nosso plano novo para criar um Ciretran lá no Iramutã para atender todo o estado de Roraima. Então, aumentamos as agências, eram 3, agora são 5 no total. Criamos uma agência no Raio do Sol que não tinha. Criamos outra agência lá na Cidade Satélite, lá no Vila Jardim. E isso aí a gente mapeou geograficamente, melhoramos a gestão. E vou melhorar mais a gestão, isso é para facilitar a vida do cidadão. Outro foco foi na educação. Então, educação e conscientização. E a gente separa isso aí, educação. Quando a gente fala em educação, a gente está trabalhando muito na questão de ensino fundamental, ensino médio. Vamos fazer um projeto para graduação, para premiar os melhores trabalhos relacionados ao trânsito nas universidades. E esse ano já vai começar agora uma pós-graduação, 150 vagas em parceria com o Instituto Federal, na área de educação e cidadania no trânsito. Então mapeamos essa questão de educação. E depois conscientização já é um trabalho mais difícil. É você pegar aquele motorista que já dirige, já está habilitado, já tem vícios. Já tem vício no dia a dia ali, e a gente conscientizar a importância do papel dele como cidadão, resgatar essa cidadania no trânsito, dele dirigir com cuidado para ele e para com os outros, já é um trabalho bem mais difícil. E quando a gente não consegue conscientizar o cidadão, aí não adianta, aí tem que entrar com a fiscalização. Então a fiscalização é importante, a sociedade entendeu isso. Tanto que hoje você vê que o cidadão ele pede para ter blitz, que é para tirar de circulação o mau condutor. Aquele que não, quando eu falo mau condutor, não é só aquele que toma multa. Sim. É aquele que não cuida da manutenção do seu carro, não cuida da manutenção da sua moto. É aquele que está com o farol queimado dirigindo à noite. Isso acontece muito, a gente vê. Pessoa à noite dirigindo. Sim, é mais frequente do que se imagina. Muito mais. Então, assim, é a questão de uma lâmpada que custa R$3. A pessoa não quer parar o carro ali por causa de R$3 para trocar uma lâmpada. De uma moto, às vezes essa moto está andando à noite numa rua escura, aí acaba sendo atingida por outro veículo que não enxerga. Então, essa questão da fiscalização é importante. Então, quando a sociedade agora já mudou, a sociedade ela pede para ter fiscalização, que
fiscalizando, a gente tira a circulação tanto aqueles mal condutores, as pessoas que não respeitam as regras de trânsito, quanto também aqueles veículos que não estão aptos a rodar. Então, você tem uma ideia aqui, um acidente, ele tem 3 fatores que causam um acidente. É a questão da rodovia, da estrada que ele está dirigindo, a questão do condutor, se ele está apto ou não, e se o veículo ele está em condições ou não. Então, quando a gente elimina esses 3 fatores de risco, não tem acidente normalmente. Isso assim, 2 pontos. O primeiro eu acho que levar para o público entender que, de fato, o Detran ele é composto por diversos segmentos dentro dele. Às vezes a gente imagina só o Detran como quem faz blitz e quem oferece a habilitação por meio dos testes. Mas existe um universo dentro do Detran e várias divisões que trabalham em diferentes frentes. Eu acho importante salientar para a sociedade. Como qualquer secretaria, como qualquer órgão, funciona. E aí, a questão, você falou de ensino fundamental e ensino médio. Enquanto você falava, eu entendi que realmente é mais difícil trabalhar com condutores que já têm ali habilitação, já têm vícios, já meio que tem um pouquinho de resistência a se adequar a determinadas normas. E o que eu consigo entender é que, de fato, reduzir significativamente esse número de acidentes é um trabalho a longo prazo. E a gente se comprometeu, né? Então, no ano 2022, final de março, nós assinamos o Programa Nacional que visa diminuir mortes e lesões no trânsito até o ano de 2030. Então, o Estado de Roraima se comprometeu com a Secretaria Nacional de Trânsito em diminuir até 50% o índice de mortes e lesões no trânsito. A boa notícia, quando a gente compara 22 para 23, nós já diminuímos 10% dos lesionados. Então, nós tivemos quase 7 mil vítimas em 2022. Em 2023, a gente vai fechar com cerca de 6.200 vítimas de acidente de trânsito que deram entrada no hospital. A gente está usando esse parâmetro do HGR aqui. Então, já diminuiu 10%, cerca de 700 vítimas a menos que deram entrada no HGR. Isso aí impacta no quê? Primeiro, diminui o custo da saúde. Então, a população ela tem que se conscientizar que quando você dirige com cautela, dirige com cuidado, você está diminuindo o custo, o impacto na saúde e o acidentado, a vítima, que não é vítima fatal, por vezes ela ainda pode ter um ônus grande para o Estado e para a família, porque ela fica afastada do trabalho. Ela às vezes tem recuperação de 1 ano, de 6 meses, fisioterapia, dependendo do grau da lesão que ele sofreu. E essa é uma lógica que realmente as pessoas não pensam. Quanto mais a gente tem acidentes de carro, mais custos a gente tem pro governo, e quando a gente diz pro próprio bolso do contribuinte. E o custo que você economiza diminuindo os acidentes de carro pode ser revertido para outros serviços para a população. Com certeza. Então, para você ter uma ideia, 75% das vítimas, ou seja, cada 4 acidentes, cada 4 vítimas que entram lá no HGR, 3 são de acidente de moto. Por quê? Porque é um veículo que você está mais suscetível a se machucar em caso de acidente, de uma colisão. Então você cai, você fatalmente vai ralar alguma coisa, você pode quebrar alguma coisa, alguma mão, um pé. Isso aí vai dar um impacto na sua própria vida e também tem um impacto financeiro para o Estado, que vai ter uma cirurgia ortopédica a mais. Então tem esses fatores que, se a sociedade parar para pensar, pode ser evitado. Então, se você dirige com cuidado, o motociclista que está andando, o entregador, por exemplo, está trabalhando com motofrete, ele tem que ter mais cuidado. Sei que ele tem que entregar rápido o produto, só que ele tem que pensar na vida dele também. Exatamente. Depois ele não tem um seguro, aí ele cai, se machuca, quebra um pé, ele vai ficar 3, 4, 5 meses afastado do trabalho, não vai conseguir mais sustentar a família dele. Então a pessoa pensa muito no hoje, só que às vezes tem um reflexo para o amanhã as atitudes dele. Então o pessoal tem que andar com cautela, tem que andar com calma. A palavra-chave sempre foi e sempre vai ser cidadania. O que é a cidadania? Você aprender a respeitar as regras da sociedade, fazer a sua parte e também cobrar da outra parte que faça a parte dela. É verdade. Eu lembro que há um tempo, há uns 8 anos atrás, mais ou menos, a gente já reclamava muito por exemplo, do táxi lotação, que eles se acham os donos da rua, que eles andam feito loucos. E realmente, com o advento dos aplicativos de entrega, a gente traz mais essa dinâmica. E de fato, a gente vê
exemplos de excesso de velocidade, ali, ultrapassagens arriscadas. E isso tudo, como você falou, tem um risco e que pode ser a longo prazo. Vamos também falar, eu acho que é importante a gente pontuar a questão da embriaguez no trânsito. Eu acho que ainda esse final de semana a gente noticiou, inclusive eu acredito que era um policial, que ele embriagado, ele invadiu ali o canteiro A rotatória da Bola do Centro e bateu Da Bola nas do viaturas que Centro, estavam exatamente. paradas lá. Graças a Deus que não bateu em ninguém. Mas é um risco que... E é incrível, todo mundo é consciente do risco que existe em consumir álcool e dirigir. E mesmo assim as pessoas não param. Aqui tem uma dinâmica que não era implementada como em outros estados. Por exemplo, o Rio de Janeiro tem há mais de 10 anos as operações da Lei Seca. E elas são até independentes das ações de Detran e polícia. Então lá tem um núcleo de Lei Seca. Quando eu cheguei aqui e assumi o Detran em 2022, falamos, vamos implementar as operações Lei Seca. Só que tem um problema aqui de falta de recurso humano. Então a gente pega mesmo agente de trânsito e o policial da CIPTUR. Às vezes nós fechamos também a parceria com a Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Trânsito, com a SMTRAN ali, e fazemos operações centralizadas para aumentar a capilaridade e o alcance da Operação Lei Seca, principalmente na noite e na madrugada. E o que aconteceu? Antigamente tínhamos poucos equipamentos de etilômetro, né, que é o aparelho que faz o teste. Agora não, ano passado a gente já comprou 17. Então todas as viaturas hoje têm etilômetro. A Polícia Militar na CIPTUR também tem etilômetro. Qualquer acidente hoje, a gente já faz o teste de alcoolemia nas duas pessoas, nas duas partes, ou todo mundo estiver envolvido naquele acidente, que seja condutor. Então a gente começou a equipar e melhorar a questão para pegar mais pessoas que estão dirigindo alcoolizadas. Lembrando que o pessoal que está assistindo o podcast, é importante falar que a multa não é leve. Então, uma multa de embriaguez, está lá no artigo 65 do Código de Trânsito Brasileiro, elas são de R$ 2.934,70. Não é leve e assim, você está menos bêbado ou mais bêbado, não vai diminuir o valor da sua multa. Não vai. Então, lá tem uma gradação que é de 0,01, que ainda é aceitável, porque eles dão um cálculo de 10% de desconto, então de 0 fica com 0,1 ali, né? E fora isso, passou disso, é embriaguez. Então aqui no Brasil é considerado tolerância zero. Diferente de alguns estados americanos, por exemplo, que lá tem uma tolerância de 0,5, 0,3. Aqui no Brasil não. Fez o teste, deu diferente de zero, é considerado embriaguez no trânsito, no volante. E multa, R$ 2.934, 1 ano de suspensão da CNH, do direito de dirigir. E com isso, se você for reincidente nesse 1 ano que você está dirigindo, você tem a carteira cassada. O que significa a carteira cassada? Você tem que cumprir aquele 1 ano de suspensão. Aí você foi no meio do ano que você está cumprindo a suspensão, você caiu de novo numa lei seca. Aí você tem que cumprir os 6 meses que faltam para fechar 1 ano, mais 1 ano, e depois vai ter que fazer o curso da CNH de novo do zero. Então o pessoal às vezes não sabe disso ou está dirigindo. Para você ter uma ideia, em setembro do ano passado, é um dado que eu tenho na cabeça aqui, foram suspensas aqui no estado de Roraima 2.000 CNHs. É muito. Por ou embriaguez ou por questão de pontuação. Ou a pessoa toma uma multa, que existem multas também, que tem um efeito suspensivo imediato. A pessoa dirigir moto sem capacete, já tem um efeito suspensivo. Passou num radar aqui acima de 50% da velocidade máxima. Aqui na Brigadeiro Eduardo Gomes tem um radar de 50. Você passa a 80. Já tem um efeito suspensivo automático, a sua carteira já fica suspensa. Toxicológico, por exemplo, que agora é um fato novo aqui que está acontecendo. O toxicológico, depois de regulamentado, se você for pego dirigindo com o toxicológico vencido, num primeiro momento, você tem a multa. No segundo momento, já tem um efeito suspensivo também. E tudo isso é importante. Por mais que eu gosto de acreditar que as pessoas saibam disso, mas é importante a gente reforçar. E aí, você estava falando agora, em relação à lei seca, que às vezes existe uma parceria com o SMTRAN, e eu acho que isso é uma coisa que se confunde muito ainda aqui. O que é competência do Detran? O que não é competência do Detran? O que é competência do SMTRAN? Óbvio que você vai falar pelo Detran. Do DENIT, por exemplo,
as coisas se confundem, radares se confundem, vias se confundem, de quem é o quê. Então, quando a gente pensa em um Sistema Nacional de Trânsito, que é o SNT, nós temos alguns componentes do SNT. Então, nós temos lá, a nível federal, o DENIT, que cuida das rodovias, pesagem e excesso de velocidade. Então, os radares das BRs, das rodovias federais, são do DENIT. Então, recuperação das estradas, sinalização das estradas. Um exemplo aqui é aquele radar de lá do Açaí, ali na... DENIT. Ali é DENIT. DENIT. Aí pesagem dos caminhões na rodovia federal, tudo isso é DENIT. Polícia Rodoviária Federal, excesso de velocidade, controle de se a carga está bem colocada ou não, se o veículo está regularizado, dentro das BRs. Polícia Rodoviária Federal. A nível estado, circulação de RR, que são as rodovias estaduais, a competência do DETRAN e fiscalização junto com a PM, que nós temos um convênio DETRAN com Polícia Militar, tem essa previsão lá no Código de Trânsito Brasileiro, que para a PM poder operar tem que ter um convênio. Nós temos convênio aqui no estado, então a CIPTURA ou qualquer elemento da PM, ele pode sim fazer registro aonde? Nas rodovias estaduais e naqueles municípios onde não temos Secretaria Municipal de Trânsito, que aqui no estado de Roraima são todos, com exceção de Boa Vista. Então aqui não tem nenhum município que o trânsito seja municipalizado. Tá? É somente Boa Vista? Somente Boa Vista. Que interessante. Os outros municípios não têm. Isso aqui é uma determinação do Código de Trânsito Brasileiro. Então, com o tempo agora, a ideia é municipalizar todos. E tem vantagens para os municípios, se os prefeitos estiverem assistindo aqui, e os secretários de segurança urbana dos municípios, que tem vantagem sim você municipalizar o trânsito. Você cuida mais, você pode receber recursos do Ministério do Transporte. Então tem várias ações que você pode melhorar o trânsito no município. Mas aqui atualmente, somente Boa Vista tem o trânsito municipalizado. Quais são as multas de competência, por exemplo, do DETRAN? Ele pode agir na área de alcoolemia, pode fazer as BLIS, verificar a questão de licenciamento, se o carro está devidamente licenciado. Lembrando, pessoal, o pessoal fala, eu paguei a taxa de licenciamento, o carro está licenciado. Não. Artigo 131 do Código de Trânsito Brasileiro. Você entra lá, o que é considerado um carro licenciado? E o pessoal confunde mesmo. Eu até estava conversando com a minha esposa falou assim, mas por que você paga a taxa de licenciamento do DETRAN e o carro não está licenciado? Isso confunde mesmo. Às vezes o pessoal, eu paguei o licenciamento. Não está licenciado. Porque lá no Código de Trânsito Brasileiro você tem que pagar o IPVA, a taxa do DETRAN, que seria a do licenciamento, e as multas. Aquelas multas que estão já elegíveis para pagamento, né? Já estão como autuação. Você tem que pagar para o carro poder gerar o documento de rodar dele, que é o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, o CRLV. Isso hoje é tudo eletrônico. Você pagou, automaticamente já gera lá. Então, às vezes confunde as pessoas isso aí. Então, essa questão de licenciamento também é competência do DETRAN e do município, aqui no caso de Boa Vista. Estacionamento em cima da calçada, até a alcoolemia agora também. Por quê? Porque nós fechamos um convênio de delegação de competência mútua entre o município e o estado. Então, hoje eu posso autuar multas do município e o município pode autuar multas do estado, para a gente aumentar a capacidade de fiscalização dos entes públicos. Então, bem dizer, juntou os agentes de trânsito do DETRAN com os agentes de trânsito da Secretaria Municipal de Trânsito. É um trabalho conjunto. Trabalho conjunto. É muito legal. E em relação a radares que multam, aí eu acho que... BR-DENIT, município, aqui no caso dos municípios aqui é Boa Vista, é a Secretaria Municipal. Eu estava falando com outro colega jornalista, que ele tem outro podcast aqui, o Papo de Redação. E a gente estava falou quando colocaram os radares novos, mas provavelmente foi o município que colocou. E aí sempre quando tem radar novo, é aquela revolta de parte da população, falando, indústria da multa, não sei o que, eles querem arrecadar. E aí, mas eu acho que é sempre válido a gente fazer reflexão do porquê está colocando os radares. Aqui nós temos, a nossa área de estatística trabalha junto com o município, ele trabalha junto com a gente. Então toda a área de estatística que a gente levanta, principais pontos de acidente, principais pontos de excesso de velocidade, onde que deu problema, por exemplo, estão instalando agora um controle de velocidade ali na Getúlio Vargas. No dia que estavam começando a instalar, teve um acidente com vítima fatal.
aquele mesmo ponto, Uhum. que bateu numa árvore ali na Getúlio Vargas. Isso no dia 31 de dezembro, se eu não me engano aqui a data. Então, assim, os pontos que o secretário levanta, que a secretaria, tem tudo no estudo da engenharia. Então o pessoal fala que hoje é ou bota radar ou fecha canteiro. Mas assim, fechou o canteiro lá da Carlos Pereira de Melo. Ali todo dia tinham Realmente. 3 acidentes de moto ou de carro, o pessoal cruzando a faixa contínua, o pessoal cruzava para entrar nas ruas laterais. Primeiramente tinham colocado uns divisores ali no meio, que era tipo uns tijolos assim, o pessoal arrancou tudo fora e estava passando. Aí agora colocou um canteiro, diminuiu o acidente, pô. Então assim, tem que ser essas atitudes. Quebra-mola, eu não sou favorável, mas tem lugar que tem que colocar quebra-mola, porque o pessoal passa, não respeita a velocidade. Então, se o cidadão anda numa velocidade compatível, que vamos colocar aí 60, 50 km por hora, ele não vai tomar multa. Então, assim, eu ando aqui todo dia no trânsito, eu passo todo dia no mínimo por Pardal ali, pelo radar da Brigadeiro da Gomes, volto pelo da Villeroy, tem lá na Ataíde Teve. Então, assim, se você andar dentro da velocidade de 60 km por hora, você não vai tomar multa. Uhum. Então, se você não ultrapassar um sinal vermelho, você não vai tomar multa. Então, o pessoal, assim, é o básico. Assim. Principalmente na hora que tá saindo de casa, todo mundo é muito apressado. A pressa de um é sempre mais importante que a de outro. E na hora de voltar pra casa, nos horários de pico, na verdade, as pessoas perderam... Dá pra ver que as pessoas perderam um pouco da noção de coletividade no trânsito. E você vai ver que, por exemplo, o horário que mais tem acidente de trânsito aqui é no final da tarde. Por quê? Tá no horário do rush. As vias são as mesmas de 10 anos atrás, não mudou. Só que a frota ela aumenta 10% ao ano. Então a gente está falando na média de 20 mil veículos que entram em circulação por ano. Então se antigamente você demorava 5 minutos para sair da tua casa e chegar no trabalho, hoje já demora 15. Mas a pessoa ainda acha que são 5. Sim. Ela já sai atrasada e quer chegar em 5 minutos no trabalho. Não vai chegar. Então o pessoal... Por exemplo, eu morei no Rio de Janeiro muitos anos. Morei 16 anos no Rio de Janeiro. Lá eu saía de casa às 5h30 da manhã, que eu demorava 1 hora para chegar. Uhum. E eu sabia que demorava 1h30 para voltar. Isso de trânsito. Então, assim, todos os dias, 2 horas, 2h30 eu ficava no trânsito por dia. Então, você acaba se adequando a isso, então você já sai com antecedência, porque você sabe que o trânsito está pesado. E tem alguns nós viários aqui dentro da cidade, a gente pode citar um exemplo lá, a Avenida Centenário, lá no Posto Caracas. Lá já dá uma engarrafadinha. Aqui, chegando aqui no final da Carlos Pereira de Melo, aqui no Ibama, ali perto do Detran, que junta com a Brigadeiro ali, hoje engarrafa até lá num sinal lá da Carlos Pereira de Melo, lá embaixo. Então o pessoal sabe que quer chegar no horário, tem que começar a sair antes. Porque a frota ela não vai parar de aumentar. Isso é importante falar. E as vias são as mesmas. Claro, uma solução viária, vamos construir um viaduto ali no Ibama, no Detran. E que muito tem se falado, né? Mas demora, às vezes 2 anos, 3 anos, é um processo licitatório, depende de recurso, depende de orçamento. Então são coisas que assim, depende muito, demora para acontecer, mas a frota não para de crescer diariamente. Então isso é importante falar isso daí. O pessoal acha que tem que parar e pensar e fazer seus cálculos ali de deslocamento. Rodar um pouquinho mais cedo. Rodar um pouquinho mais cedo, 15 minutos antes e começar a se adequar. Porque a frota não vai parar de crescer. Isso aí é fato. E à medida que a frota cresce, temos mais motoristas. E aí, vamos falar de uma iniciativa legal do Detran em relação à CNH Cidadã. A gente sabe que hoje em dia não, sempre foi um pouquinho caro ser habilitado. E a CNH Cidadã vem aí como uma alternativa para realmente as pessoas que mais necessitam terem aí um caminho para se habilitar. Porque, querendo ou não, a habilitação, por vezes, é uma ferramenta de trabalho. É uma questão de profissionalização, né? Você está dando uma oportunidade para a família. Então, como que é a história da CNH Cidadã aqui no Estado? É importante contar isso daí. Então, foi um projeto de lei que nasceu lá no ano 2015, foi proposto pelo deputado Jorge Everton, à época foi aprovado em 2015. Ficou na geladeira até ser normatizado até 2020. Nossa. Então, ficou 5 anos a lei existindo e não tinha sido organizado, digamos assim. Aí, quando o governador Denário assumiu, ele fez o decreto em 2020. 21 nós fizemos uma captação de recurso. Aí, 22 eu já assumi com a missão de organizar. Aí fizemos todo o processo burocrático em 2022. Já tinha uma pré-seleção, fomos fazendo as seleções. 2023 começou a rodar.
Então, entregamos as primeiras agora, dia 5 de janeiro de 2024, demorou muito. Mas aí a gente já viu, analisamos onde estão os gaps ali, que a gente chama, que é a questão do onde está tendo demora. Então, hoje em dia, a gente já reformulou o projeto. Então, a ideia é trabalhar com cartão social, porque é um benefício social. Sim. Então, a gente vai criar um cartão CNH Cidadã. Nesse cartão, nós vamos inserir os créditos para você fazer uma CNH. Aí, vamos ter lá, cartão e o crédito lá dentro do cartão. Sorteio. Então, nós também já melhoramos a questão do sorteio, que era mais complexo pela lei anterior. Falei com o deputado fez uma nova proposta, alterando a própria lei dele, de 2015, modernizamos essa lei para 2024, e o que prevê agora na nova lei, que está para ser sancionada daqui a pouco. Vamos usar filtros prontos para facilitar. Porque o Detran ele não tem como ficar filtrando um a um. Então, nós vamos usar filtros prontos. Quais são os filtros? Um filtro que é o requisito de estar inscrito no CAD único do governo federal. Então, o próprio governo federal já faz o seu filtro. Então, para quem não sabe, o CAD único é o que dá acesso a todos os benefícios sociais do governo federal. Todos. E lá, dentro do quem está no CAD único, tem a pessoa com deficiência, que ela recebe o BPC, que é o benefício de prestação continuada. Então, é outro filtro. Então, a gente já vai atender CAD único e pessoa com deficiência. Outro filtro, aí pegamos um filtro que é do governo do estado, Cesta da Família, que é um programa social lá da CETRABS. Está inscrito? Pode concorrer. O outro é mulheres vítimas de violência doméstica. Aonde que tem esse cadastro? Lá na CETRABS. E isso é muito importante ter esse tipo de filtro, porque, e aí a gente também já conversou aqui com uma delegada, realmente a mulher que passa pela agressão, na maioria das vezes ela fica sem independência dela. Muitas vezes ela depende do parceiro, então iniciativas que venham a tirar ela desse ciclo de dependência, então são totalmente louváveis. Então a gente vai atender, e não tinha na lei anterior a mulher vítima de violência doméstica, a gente inseriu agora, porque a gente enxerga a necessidade social de profissionalizar, às vezes, uma mulher que sempre foi dona do lar, cuidou dos filhos, e entrou num ciclo de violência, ela não consegue sair por causa da dependência econômica. A partir do momento que você dá uma profissão para ela, dá uma CNH para ela, você abre mais uma oportunidade dela poder se profissionalizar como motorista de aplicativo, motorista de lotação, o que quer que seja, mas você abre pelo menos uma chance para ela, né? E o requisito, que é outro filtro, que já é nosso, são os alunos que já estão fazendo as aulas de CNH no ensino médio. Isso é um projeto muito legal, que a gente começou aqui no estado ano passado, chama-se Projeto Jovem Condutor. Então, os instrutores do Detran, eles vão nas escolas, começamos com 700 alunos, 707 alunos. Começou com um número bom já. Já começamos bom número ali, temos até uma escola indígena lá na comunidade de São Marco, né, no Contão, que já está sendo atendida, escola indígena. A gente já dá aula teórica da CNH no ensino médio, no segundo e no terceiro ano. E nós fomos o primeiro estado do Brasil a fazer esse programa com a educação de jovens e adultos, com o EJA. Então, nós hoje temos 70 alunos formados, que já vamos entregar a CNH Cidade Social para eles. Isso aí, o que é bacana disso? Que você diminui a evasão do EJA. Então, hoje, assim, porque o EJA, o estudante do EJA, ele não fez o regular, né, na época, então ele já está com mais idade, às vezes está com filho, e é louvável que ele esteja procurando estudar depois já de uma idade e está correndo atrás do que ele deseja. E por que não dar uma CNH para quem está se dedicando e a gente ajudar essa pessoa? Então, por isso que o EJA, nós somos o primeiro estado do Brasil a fazer isso. Então, agora nós vamos dar a CNH Cidadã para aquele adulto que está estudando e participa do projeto já tendo a aula da CNH. Isso é muito show. E esse projeto é legal por quê? Porque quando você já tem aula teórica, quando você se inscreve, tu vai direto para a prova. Prova teórica, você não precisa assistir aula mais. Sem passar pela autoescola. Sem passar pela escola. Você se matricula na autoescola, ela fala assim, você já fez o programa Jovem Condutor? Fiz. Tá aqui meu certificado. Já marca a tua prova. Isso é muito bom. No dia seguinte, você vai lá e faz a prova. Se você passar, ótimo. Aí se você não passar, aí você tem que voltar para estudar. Né? Mas existe até uma conversa aí, isso é um assunto que ainda vai ser discutido esse ano lá na Secretaria Nacional de Trânsito, que a ideia já é
essa parte teórica deixar autodidata. Então, isso aí é um assunto que já se vem comentando há muito tempo. Eu acho que para isso talvez aconteça de acabar realmente com a aula teórica e o pessoal ser autodidata, ou seja, estudar as regras de trânsito por ele só e chegar e fazer a prova direto. Passou, aí ele vai para aula prática. Aula prática. Aí se discute hoje como que seria essa aula prática. Seriam por instrutores credenciados, o instrutor ia lá colocar um adesivo no seu carro particular mesmo, ou da família. Isso aí minimiza custo, porque não tem que alugar carro. Aí ele dá a instrução. Aí tem toda a questão de pedal duplo, tem umas coisas que a gente só ainda está discutindo. Essa é uma questão nacional ou o Estado tem autonomia? Não tem. Isso é questão nacional. Isso é pela Secretaria Nacional de Trânsito. Nos próximos capítulos. Não, e o bom é que esse ano eu assumi a presidência da Associação dos Detrans, né? Então existe uma Associação Nacional dos Detrans, eu era vice-presidente nacional e eu assumi a presidência. O antigo presidente ele teve que sair, que ele era do Rio Grande do Norte, e acabei que eu assumi a presidência. Então eu estou tomando frente agora para a gente discutir isso a nível nacional para melhorar e flexibilizar um pouco mais para diminuir o custo da CNH. E a gente já está com um cronograma para CNH Cidadã? CNH Cidadã. Então, a gente falou dos 4 pré-requisitos, né? CAD único, dentro do CAD único quem é BPC, Benefício de Prestação Continuada, que é a pessoa com deficiência, inscrito no Cesta da Família. A questão das mulheres vítimas de violência doméstica, nós estamos pensando, vamos conversar com a CETRABS, com a secretária Tânia, que a ideia nossa, assim, vamos abrir exemplo, né? Não que seja isso aí, mas vamos abrir 500 vagas. A gente pegar 2.000 mulheres e fazer o sorteio de 500 vagas. Né? Para evitar qualquer problema, a gente sorteia para deixar uma coisa bem lícita assim, e bem transparente no processo. E os alunos do Jovem Condutor já é indicação nossa, então isso aí já quem está com o certificado, a gente vai fazer o sorteio deles também. Inscrição abre agora dia 5 de fevereiro. 5 de fevereiro, olha aí. No site do Detran. E como esse ano é ano bissexto, né? Vai até o dia 29 de fevereiro. Então ganharam um dia a mais aí esse ano. Então a gente vai abrir e fazer esse cadastro. Depois que a gente tiver com o cadastro pronto, nós vamos analisar as métricas do cadastro, ou seja, do banco de dados, e vamos dividir as vagas de acordo com a proporcionalidade. Normalmente aqui a capital tem um pouco mais. A gente vai dividir as vagas dos municípios de acordo com a quantidade de inscritos por setor. Então a gente vai fazer toda essa análise para ser bem justo e atender a maior quantidade que precisa. Né? Não todos precisam, lógico, né? Mas a gente tem que atender uma proporcionalidade maior. Show. Então, ó, quem tem interesse em participar do programa CNH Cidadã, a partir de 5 de fevereiro, site do Detran, www.detran.r.gov.br, entra lá no site do Detran Roraima. Lembrando, esse projeto social atende quem? Brasileiros natos ou naturalizados. Por que isso? A gente colocou essa cláusula de barreira, que é para atender realmente o imigrante que está morando aqui no Brasil já se naturalizou, ele pode participar, não tem problema. Para o pessoal que, por ser um programa social, ele acaba fazendo e indo embora daqui. Sim. Né? E a outra coisa, tem que comprovar que está residindo aqui em Roraima há mais de 2 anos, para evitar que o pessoal venha de outro estado, se inscreva e venha aqui só para fazer a CNH e vai embora. Então a gente colocou algumas cláusulas de barreira, que é para direcionar realmente para atender o estado de Roraima e a população que está morando aqui no estado de Roraima. Isso é importante. E vamos falar de estrutura em 2 partes. A primeira toda vez que eu vou no Detran tem muita fila. Sempre tá cheio, muita gente. E aí a gente entende que às vezes a galera mais antiga, que é apegada ao papel, não consegue acreditar que algo for feito se não tiver um papel ali para comprovar. E outra, por não ter conhecimento de que o Detran tem outras unidades que não aquela de lá do centro. Ainda tem outra questão, que são os serviços que podem ser resolvidos pela internet, que não tem necessidade de ir até a unidade. Vamos começar por aí. Quais são os serviços que as pessoas geralmente procuram na unidade, lá na sede, e que elas não precisam de fato ir até? Ali a grande maioria é renovação de CNH ou transferência de propriedade de veículo. Não precisa ir Não lá. precisa, ele pode ir em qualquer agência. Então lembrando que a gente tem a agência sede, que é ali na Brigadeiro Eduardo Gomes, temos no Shopping Garden, no Shopping Pátio. As do shopping, esse mês a gente está fazendo um treinamento, a gente diminuiu um pouco a carga horária, mas lá normalmente é das 10 da manhã às 8 da noite. Então, assim, um horário estendido para atender aquela população que trabalha e não tem como sair para resolver o problema do Detran, vai resolver o problema de CNH ou problema de transferência de propriedade ou do seu veículo, tirar algum débito,
pode ir até as 8 da noite nos 2 shoppings que a agência está aberta lá. Aí depois nós temos a agência da Casa do Cidadão, que é a antiga Casa Amarela, lá no Senador Hélio Campos, na N21, se eu não me engano aqui, o endereço. Temos lá no Raiado do Sol, que é lá junto com o pátio de apreensão, que é da WR, então lá dentro tem uma agência. Eu passei final de semana, caí numa blitz e meu carro foi apreendido. Pode ir direto no Raiado do Sol, que é onde é o pátio, lá tem uma agência do Detran, já resolve tudo sem ter que passar pela sede. Né? E a outra agência nossa é lá no Cidade Satélite, lá no cais do Vila Jardim, então lá no Centro de Assistência Social, parceria com a Cetrabs, eles forneceram uma sala, então a gente atende todo mundo do Cidade Satélite lá nessa agência. Então a gente espalhou geograficamente dentro da cidade para atender e facilitar o acesso da população nessas agências. Essa é a questão de gestão. Essa primeira parte foi ampliar as agências e deixar que todos, a área norte, sul, leste, oeste, central, sejam bem atendidas. Agora nós estamos num próximo passo, que é a modernização da gestão através da informática, da tecnologia da informação. Então agora nós estamos, para esse ano 2024, colocando a questão do call center para responder dúvidas pelo telefone. Você vai ligar, a gente vai colocar aquele robozinho lá do WhatsApp também, a gente está pensando em colocar já para responder pergunta por ali mesmo. E vamos colocar o acesso ao site do Detran pela conta Gov. Ou seja, todo mundo aqui tem uma conta Gov, porque hoje em dia tem carteira de trabalho, está tudo pendurado numa conta Gov, carteira de saúde, está tudo lá. Então você vai entrar com a sua conta Gov e ali vai abrir um leque de serviço. Então vai ser lá defesa prévia, a JARE, que é a segunda instância de defesa de multa, CETRAN, que é a terceira e última instância de defesa de multa. Todos os recursos vai poder entrar por ali. A gente vai estudar tudo que pode fazer pelo site. Então, para você não ter que ir na agência. E outro que a gente está começando a colocar os totens agora, já colocamos 2 para fazer o teste, e a ideia é colocar em todas as agências e outros pontos da cidade, totens do Detran, para vocês também já começar a resolver o problema direto por totem. Ou seja, tem que pagar alguma coisa, vai no totem, e vamos pegar alguns pontos estratégicos da cidade, a ideia é colocar uns 10 espalhados aqui pela cidade, para a pessoa também não ter que ir no Detran. Então, facilitando a vida do cidadão, essa é outra questão da gestão. E a terceira parte é a questão da nossa obra, né? Sim. Então lá nós temos uma obra de ampliação, um prédio maravilhoso, novo, são 5.200 metros quadrados de área construída ali, e para bem atender a população. Claro que a gente está aumentando essa capacidade, e a pessoa fala, mas por que você está digitalizando, querendo tirar a gente, está fazendo um prédio tão grande? Então ali é para atender, nós temos quase 400 funcionários no Detran hoje, então isso é para atender todos os funcionários com dignidade, aquele prédio, o antigo ali, ele é bem pequenininho, bem apertado, e as instalações não são as melhores, né? Banheiro é pequeno, o banheiro do público confunde com o banheiro do nosso servidor, então a ideia é melhorar. E com o tempo a demanda aumentou, a população aumentou e por consequência... E uma hora a gente faz um prédio grande, mas daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, que esse prédio aí ele é um prédio para durar uma eternidade, então é um prédio que daqui 40 anos a população já vai ter passado de 1 milhão de habitantes, 1,5 milhão de habitantes, esse prédio vai começar a ficar compatível daqui 10 anos, 15 anos. Então não adianta fazer um prédio menor agora e ter que reconstruir um prédio maior daqui 20 anos. Sim, é otimizar o gasto. Então a gente já está otimizando o gasto, fazendo um prédio que vai durar aí 50 anos, vai continuar atendendo a população bem, né? Não estou falando que 50, mas não fiz esse dado, esse estudo. Pode ser que seja mais cedo. Pode ser que seja mais cedo, que a população aumenta e a frota aumenta. Então, assim, nós vamos agora, a gente está trabalhando em várias questões de gestão para melhorar o atendimento à população. Show. E uma coisa bacana, a gente estava falando de multa, eu esqueci de avisar, o pessoal fala que nem você falou da indústria. Voltar para a multa. Voltar para a multa, lá, da indústria da multa. É importante falar para o pessoal que, por exemplo, eu não posso pegar dinheiro de multa e pagar salário. Então o pessoal fala, porque eu... Legal falar disso. Vamos lá. Para onde o dinheiro da multa é direcionado? Para todo mundo entender. Dinheiro de recurso de multa, ela só serve para 4 coisas. Isso aí tá gravado lá. Se eu usar para diferente, qualquer uma dessas 4 coisas aqui, eu sou preso por improbidade administrativa. Então, o dinheiro de multa ela vai para educação no trânsito, então as ações de conscientização e educação no trânsito, sinalização do trânsito, ou seja, lá eu tenho um setor de engenharia, lá tem um setor de educação que trabalha com os recursos de multa para fazer as campanhas de educação, fazer os projetos de educação. Recurso de multa, agora, pela nova lei, eu posso usar para fazer a CNH cidadã, ou seja, quem tomou multa está ajudando a parte social.
Então a pessoa, porque a indústria dá multa. Não, agora você tomou uma multa, você vai ajudar a dar CNH para alguém que precisa, né? Então isso é uma novidade. Essa da CNH cidadã aí, amor, é coisa da multa. Boa. Mas daí para sinalização que eu estava falando, então é educação, que daí entra a questão da CNH cidadã, tá na educação. Sinalização, ou seja, para melhorar as estradas, tudo mais, com o nosso setor de engenharia. Fiscalização, ou seja, melhorar a questão, comprar etilômetro, comprar viatura, melhorar o colete balístico, melhorar a questão da sinalização, da fiscalização e o patrulhamento. Então, assim, eu não posso usar recurso de multa para nada diferente disso. Às vezes as pessoas falam, porque a gente vê na rede social, né? Sim. Não, a indústria dá multa porque quer construir o prédio novo. Se eu usar dinheiro para construir o prédio, eu sou preso por improbidade administrativa. Não pode. Não posso pagar folha de pagamento, não posso construir prédio, não posso comprar alguns equipamentos que não sejam para fiscalização. Então, assim, o pessoal fala às vezes e não sabe, né? É importante dizer. E é muito bom saber que parte do dinheiro da multa está sendo revertido para realmente ajudar quem precisa. Eu acho que a gente tem aqui o suficiente para educar o público sobre muita coisa e informar também. A administração pública, em qualquer área que seja, tem muita minúcia. E as pessoas realmente não entendem, às vezes, como funciona um órgão como o Detran, por exemplo. Mas fica a gratidão pela sua presença. A gente está com o tempo acabando. Então, agradecer de fato. E esperar para a próxima oportunidade, quando tiver novas novidades aí, quando tiver algo novo aí do Detran. Eu agradeço a oportunidade. Olha, que eu tinha mais 1 hora de assunto para falar aqui. Sempre tem. A gente pode marcar um próximo aí daqui a um tempo ali para falar de outros assuntos. Tem tanta coisa para falar, para esclarecer para a população. E, assim, o que eu peço aqui para quem assistiu, quem está assistindo, para ter mais cidadania no trânsito, né? Então, como a gente já diminuiu 10% dos lesionados no trânsito, dos acidentados entre 2020 e 2023, que diminuamos 20% esse ano. Né? Não é só para a gente atingir a meta, mas também para a gente diminuir o impacto na saúde do Estado, diminuir o impacto nas famílias. Então, isso é muito importante. Então, o pessoal que dirige no dia a dia, para se conscientizar, andar com mais calma, com cautela, respeitando. Isso aí serve para todo mundo. A gente fala só do motorista, né? Mas tem aquele pedestre que passa fora da faixa, olhando pro celular daí atropelado. Ou de bicicleta. O camarada que tá andando de bicicleta, andando na contramão de bicicleta, não pode. Tá andando em cima da calçada de bicicleta e não pode. Então, assim, é o camarada que... Aquela orientação, eu lembro da tua escola, quando você for atravessar a faixa de pedestre, tem que descer da bicicleta. Porque daí você vira pedestre. Exatamente. Se você tá passando embarcado, você é ciclista. Exatamente. E ciclista ele tem que andar em cima da faixa no fluxo, em cima, que eu digo assim, na pista de rolagem, na direção do fluxo dos veículos. Tudo isso tem que prestar muita atenção. Informação tem em todo lugar. Eu acho que se você procurar, você consegue melhorar muita coisa em relação à sua capacidade de respeitar o espaço do outro no trânsito. E o pessoal pode seguir lá a página do Detran no Instagram, entra no Detran RR. Aqui em algum lugar. Aí joga lá, vai seguir lá Detran RR lá no Instagram. Lá tem muita dica bacana sobre toxicológico, sobre CNH, sobre veículo, as alterações de legislação, tudo que está aparecendo de novo a gente tenta atualizar pelas redes sociais. É importante o pessoal estar lá para seguir e dar uma olhadinha de vez em quando, que tem novidades sempre de trânsito. Acompanhar as ações. Isso, acompanhar as ações do Detran e se atualizar também. Então é isso. Eu agradeço muito quem tá ouvindo, quem tá vendo, que tá disponível no YouTube, vai estar disponível no Spotify também. Então, seja lá por onde você estiver consumindo esse podcast, agradeço muito quem tá ouvindo, agradeço também a presença do Álvaro. E que a gente tenha aí no futuro um trânsito mais seguro e melhor para todo mundo. Eu que agradeço, muito obrigado a todo mundo. E o Detran está de portas abertas sempre. Qualquer dúvida, pode ir lá falar com a gente. E é isso, pessoal. Até a próxima.